Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira. Cristina da Silva, toda mulher brasileira. Crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Você ama, que bom. Não dei boa noite até agora, só tô dançando. É porque afinal de contas, sextou, né? Então, já que a gente foi fazer uma live sexta-noite, tem que ter um sambinha. Ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas. Vou te cantar. Já chamei a Amanda, gente. Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Eu sou sua projeção, você é que se bate. Nossa, que linda! Vamos cestar direito. Se é pra cestar, vamos cestar. Ó, Amei! comecei. Nossa, eu vou te falar, eu tô na água, mas eu acabei de mandar uma mensagem pro Felipe que tá na rua. Olha, traz o vinho. Vamos cestar, né? Claro, é, final de contas. Me inspirei no Minha seu mãe já batom tá dando oi. vermelho. Botei É, o batom vermelho o meu também. também. E aí, vamos. Agora vai. Agora vai. Ninguém cala a gente, não. Tem isso mais não. Eu tirei até o óculos. Se eu não enxergar, alguém me ajuda. Amei a música. É, ela é linda, né? E eu nunca consegui ir no samba que elas querem, que quem canta. Mas eu ouvia muito num samba que tinha no Catete, que era... Ah, é Flor de alguma coisa. Mas é um conjunto tipo samba que elas querem, que a música é delas, né? É uma reformulação da música. Vamos começar. O pessoal tá entrando. Tô quase deixando a música um pouquinho mais. Amor assim, quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu. Vou começar então me apresentando e te apresentando. Vamos lá, tudo de novo. Mas vai, agora vai. Meu nome é Alessandra, eu sou de Volta Redonda e a Amanda também, mas viemos para o Rio de Janeiro para dominar o mundo aí, tentar. Eu sou doutoranda em Ciências Sociais pela PUC-Rio. Eu pesquiso mulher, né, gênero, representação política e sindicalismo. E também sou jornalista no Sindicato da Fiocruz, ASFOC. E a gente vai conversar hoje com a Amanda, novamente. Houve uma tentativa de conversa ontem para algumas pessoas que estiveram presentes. As pessoas que estiveram presentes, elas gostavam, mesmo estando com problemas técnicos. O que eu acho, assim, um bom sinal. Eu vou ler um pouquinho da mini bio da Amanda, que é incrível. Ela é fotógrafa há 10 anos, especializada em fotografia feminina há 6. Compartilha sua sensibilidade de coabitar esse mundo com processos criativos autorais, afetivos e suas vivências, que são meditações, danças, escritas e leituras. E em seus ensaios fotográficos coletivos e individuais, workshops e rituais fotográficos, expandindo ainda mais não só a criatividade das mulheres, mas principalmente a troca. O olho no olho, a sinestesia do encontro, a empatia, a conexão e o amor entre as mulheres. Aí eu te pergunto, a gente começa do começo ou a gente segue de ontem? Como você quiser. Eu acho que, assim, eu tinha comentado ontem que eu gosto muito dessa mini bio da Amanda. E esse final me chamou muito a atenção. Quando fala de empatia, de amor entre as mulheres, eu estava comentando com ela que nós e várias outras pessoas crescemos numa sociedade que a gente aprende, na verdade, a competir muito entre as mulheres. E a julgar a outra, e muitas vezes a gente legitima ainda mais e reproduz os processos, e principalmente os que são ligados ao machismo. Isso não é algo positivo. Mas, atualmente, até comentei do Big Brother, que foi um programa muito assistido dessa vez e teve debates super profundos, assim, que ninguém esperava que fosse acontecer no Big Brother. E uma das participantes falou sobre sororidade. Depois, a partir disso, a busca no Google dessa palavra ficou assim, aumentou pra caramba, porque todo mundo queria saber o que era sororidade.
A partir disso, eu olho aqui o olho no olho, a troca, a conexão, a empatia e o amor entre as mulheres na bio da Amanda. Eu acho assim muito importante falar nesse assunto. Até porque assim, a questão do corpo e da imagem são fatores que muitas vezes levam as próprias mulheres a se julgarem e a julgarem as outras. E como você também trabalha com isso, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua mini bio novamente pra gente. Então, boa noite, uma honra estar aqui de novo, muito feliz, principalmente porque hoje é sexta, tô amando ser sexta numa live, uma sexta badalada finalmente, mas é verdade, a questão do corpo e da estética ainda é um lugar de julgamento, né? Por mais que a gente fale que somos desconstruídos, até acho que a mais desconstruidona ainda julga, ainda olha para outra mulher e ainda pensa alguma coisa sobre o corpo dela e sobre o próprio corpo. Eu acho que essa troca do olho no olho, a união entre as mulheres em que eu falo na bio, é porque de alguma forma eu me sinto canal e me sinto num lugar onde eu consigo falar sobre isso com outras mulheres e consigo unir, ser ponte. Eu vi uma vez uma menina falando que eu era uma ponte entre mulheres, assim, e eu realmente senti que era isso. E tudo que tá na bio realmente é bem sororidade, né? Sororidade no lugar de você reconhecer a outra mulher como seu próprio espelho. De você ver que tudo que você passa, a outra mulher também tá passando de alguma forma, né? Seja nas próprias histórias, seja nas histórias das outras amigas delas, tudo acaba sendo uma conexão, assim. Quando você começa a trocar nos trabalhos que eu faço, quando a gente se reúne entre as mulheres, a gente acaba percebendo que a gente é muito parecida. E aí coloca uma provocação aqui de que sim, somos muito mais do que a gente imagina, porque nós sangramos, nós menstruamos. Então a gente tem pelo menos uma coisa em comum, né? Que é o sangramento, a menstruação. Então, coloca esse questionamento para a gente parar e pensar. Somos bem parecidas, mais do que a gente acha, né? Então, é muito importante a gente também olhar para isso e não ter esse sentimento de rivalidade, e sim de companheirismo, né? Estamos todas caminhando em várias estradas diferentes, mas acho que com o objetivo só, que é de crescer e de evoluir juntas. Você falou isso, a sua provocação, eu achei muito interessante porque me lembrou algo que eu li em algum lugar que eu nem sei dizer, assim, passando pela internet, mas em algum canal bom, assim, eu estava vendo que os dias que a gente fica, os dias que nós sangramos, são dias que nós somos feitas até para mostrar que o ritmo que a gente vive, o ritmo do mundo, de trabalho, de produtividade e de você ter que estar bem todos os dias, não é natural e não funciona, digamos assim. Sim. E nessa quarentena, acho que foram uma das únicas vezes que eu de fato consegui assim viver os dias que eu estava naqueles dias e tal, e que eu parei, fiquei mais quietinha, fiquei na minha, ao invés de tomar um remédio e continuar a vida agitada, trabalhando e fazendo muitas coisas. Isso é muito interessante, de fato, não deixa de ser uma conexão, até porque quando a gente está perto uma da outra, o período fica todo igual, né? Então é Fica. mais que uma comprovação. É. Falando dessa nossa conexão com o feminino, que a gente chegou a falar o início disso na outra live, traz muito assim, eu me conectei com isso não só a partir da minha dissertação de mestrado, que eu pesquiso, como eu havia falado, eu pesquiso as relações de poder e as mulheres em cargos de liderança no sindicalismo brasileiro, pesquisando as FOC-SN, que é o sindicato da Fiocruz, que é onde eu trabalho. Uma pesquisa histórica desde o início do sindicato e tal, tentando entender as diferenças que acontecem quando as mulheres estão nessas lideranças e quando são os homens. E a sua pesquisa também, olha eu, mas não deixa de ser os seus trabalhos, todos eles, as vivências, são todas muito conectadas com o feminino,
e com todos os processos que as mulheres vivem. Você coloca aqui que você é fotógrafa há 10 anos, mas há 6 você se especializou em fotografia feminina. Aí eu vou te perguntar novamente, como, como diz. Eu estou tentando lembrar o nome do filósofo, daqui a pouco eu lembro. Ele fala que ninguém entra no rio 2 vezes. Então, por mais que a gente tenha uma live, um pedaço de uma live parecida com a outra, sempre vai ser diferente. Exatamente. Até porque eu nem sou mais aquela Amanda de ontem. É, Ó, já tô exatamente. transformada. E aí eu queria que você comentasse a partir da transformação de hoje, a mais atualizada, quais motivos e quando você sentiu que você deveria se especializar em fotografia feminina? O que foi o seu estalo, assim? Na verdade, eu não procurei o feminino. Eu encontrei ele. Eu fui encontrada. Porque todo o fluxo do meu trabalho, desde quando eu comecei, foi um serviço com mulheres. Eu sempre fotografei as minhas amigas. Quando eu comecei a fotografar, eu fotografava as minhas amigas, os processos das minhas amigas. Muitas me deram um presente, assim, de que, mesmo eu não tendo muita consciência naquela época do que eu estava fazendo há 10 anos atrás, elas estavam me dando um presente do tipo, ó, vamos fotografar esse sentimento que eu tô sentindo aqui? E eu ia lá e fotografava. Então a questão feminina, ela sempre foi fluida. Sempre fotografei mulheres. Não me sinto confortável fotografando homens. E vi uma grande potência, assim, porque a partir do momento que eu tava ali cuidando das minhas amigas, fotografando elas, automaticamente eu estava cuidando de mim, porque é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu curava e potencializava elas, eu recebia de volta. Não tinha como, né? Eu via a transformação nelas e automaticamente sentia o mesmo. Elas se sentiam mais fortes, eu me sentia mais forte. Elas se sentiam muito poderosas, eu me sentia muito poderosa. Então, foi fluido. E aí, a especialização, né, que eu falo, sou especializada há 6 anos, foi um momento em que eu tomei consciência do processo inteiro, sabe? Quando você chega num certo momento da sua vida que você começa a encaixar tudo que você viveu, você começa a falar, gente, eu vivi isso daqui, eu vivi aquilo ali, então faz muito sentido eu ser essa pessoa que eu sou hoje. E começou a fazer tudo sentido. Aí todas as pecinhas do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Claro que o quebra-cabeça é infinito, né? Nunca acaba. Mas começaram a se encaixar algumas peças e eu comecei a perceber que era isso que eu queria fazer da vida. Então, já que era isso que eu queria fazer da vida, comecei os meus estudos feministas e do sagrado feminino. Comecei a frequentar rodas de mulheres de sagrado feminino e comecei a adentrar ainda mais esse mundo. Ó, Marília tá ali dando um oi. Eu Uma tô dando um oi para um monte de gente amiga. aqui, gente. Podem mandar perguntas, tá? A gente tem perguntas prontas, Ai, mas o que legal. A roteiro Tainara existe também também tá para ser online. quebrado. Que incrível. Enfim, então foi esse processo e aí me especializei porque eu tomei consciência de que era isso que eu queria para minha vida até não sei quando, mas acho que quase inteira. Não me vejo fazendo outra coisa. Oi, Michele, boa noite. Michele apareceu aí, uma mulher incrível também. Só Você mulher não, aqui, gente, chocada. não tem alguns homens também. Mas é bom, eu acho que é legal que os homens também vejam esse lado. Até porque nós convivemos com eles em sociedade, é super importante. Eu uma Claro. vez dei um curso sobre empoderamento da pessoa criatura e também sobre feminismo, tudo junto. E também sobre escrita acadêmica, tudo isso misturado no mesmo balaio. Aí eram só meninas, de repente entrou um menino. Me avisaram assim, olha, vai entrar um menino, tudo bem? Aí eu fiquei assim, e agora? Como é que eu vou explicar sobre isso para um menino, sabe? E aí, e é o que eu tô falando. É legal que os meninos estejam abertos a pensar sobre isso e que tenham Claro. curiosidade de ver também. Porque é Uhum. isso, se a gente tem uma sociedade com homens que compreendem o feminismo, compreendem a necessidade, compreendem questões de desigualdade que a gente abomina e que a gente não gosta, a gente pode construir uma sociedade juntos, todos juntos, juntas e juntos de uma forma melhor, assim, mais ampla. Da outra vez você me perguntou como que eu me conectei É também. verdade, me conta. Eu E queria saber de lembrando que o como você se filósofo que eu conectou com. falei.
as O mulheres também. filósofo que eu falei que a gente não entra no mesmo rio duas vezes é Heráclito. Eu tenho uma amiga, grande amiga, que tem essa tatuagem escrita. 2 meses depois, ela teve que mudar para Brasília. Foi assim, a tatuagem estava prevendo o futuro. A minha conexão com o feminino e principalmente essa questão das mulheres no poder, isso se deu, acho que durante toda a minha vida, como você está falando, foi algo que foi acontecendo, não foi algo, um estalo, porque eu sempre via as coisas acontecer, as relações sociais ao meu redor e eu não concordava. Eu via situações, eu até gravei um vídeo recente sobre isso e que eu vou postar, que eu estou montando um canal no YouTube, por favor, gente. Não esqueçam de mim por lá também. E aí lá eu explico que, por exemplo, quando você está num momento em família, que estão todas as mulheres na cozinha e todos os homens sentados bebendo cerveja, você vê que tem uma coisa errada. E certas coisas de você não pode falar sobre isso. Ah, não é legal ficar falando sobre política toda hora, uma menina e tal. E outros momentos que eu vi que não, que a gente tem que falar sobre política também. E que a gente tem que entender as outras mulheres que falam sobre política, que atuam na política e quais as dificuldades que elas vivem numa sociedade que somos maioria e somos maioria só em número. Porque a desigualdade ainda é muito grande, o feminicídio ainda é uma realidade, dentre outros problemas. Então eu senti essa necessidade, Uma grande realidade. uma grande Feminicídio. realidade, uma triste realidade. E aí eu senti essa necessidade de falar sobre isso. E todas as lives que eu tenho feito aqui, a gente acaba chegando nesse assunto também. Eu até aviso antes de entrevistado, assim, o assunto não é esse, mas vai chegar, tá? Se É prepara. inevitável. E assim, entrando nesse assunto também, durante a quarentena, muitas mulheres estão vivendo uma sobrecarga maior ainda. E a pressão estética para ter os corpos perfeitos que a gente vê no Instagram todo dia, estão assim, continuam a todo vapor. Foi até uma questão da Lana, que está assistindo a gente aqui, que ela perguntou numa live com a Thaisa, psicóloga, que disse que daqui a pouco entra também. Um oi para todo mundo que entrou, Isabela. Isabela quer beijo e que é seu. Beijo, Isa. Que gostoso de ver aqui. Que legal. Minha mãe, Ai, minha tá sogra, falando todas dessa as live, mulheres aí. gente. Quero E aí eu essa quero live te perguntar bastante. isso. A pressão de ser produtiva na pandemia, de ter que dar conta do lar quase que inteiramente, e também a pressão estética. Como é que isso flui de uma maneira muito pesada e como você acha que a fotografia também pode ajudar nessa parte? Eu vejo que a fotografia ela pode ajudar, assim como eu vejo nos cursos que eu tô dando agora. Eu ouço uma palavra muito forte que elas falam, que é tempo para mim. Eu peguei esse curso, o curso de autorretratos que eu tô facilitando, elas falam muito sobre isso, que elas estão super multitarefadas, assim como eu também me sinto super multitarefa, assim, na quarentena, porque agora a gente tá com a questão da casa, né? Arrumar casa e trabalhar ao mesmo tempo, tá uma loucura. E elas falam exatamente isso. Porque que o curso, que a fotografia, que o momento de parar para se fotografar é o momento que elas param para se olhar. É o momento que elas têm com elas mesmas de se conectar com elas. Porque elas não têm esse momento. E elas ficam muito felizes de estar num curso online que força um pouquinho, né? Dá aquela forçada de tipo, você vai ter que fazer a foto, né? Você vai ter que parar 15, 20 minutos para se olhar. E aí elas se entregam a esse momento e passam uma hora olhando para elas e se aceitando, né? Porque, como você disse, a pressão estética ainda é muito forte e acho que sempre vai ser. Se a gente tá nesse canal, se conectando por esse canal do Instagram, sempre vai ter uma bizarrice aí estética de pressão, porque a gente sempre vai estar olhando para o lado, comparando. E gosto de trazer também um pensamento assim. Você já reparou quantas mulheres padronizadas você segue? Porque se você segue muita gente, muitas mulheres que estão fora do seu padrão estético, você vai querer ser você vai querer, né, alcançar esse padrão estético e nunca vai conseguir, sempre vai ser frustrada.
Então eu coloco aqui uma sugestão também de tipo, começa a seguir mulheres reais, mulheres que são gente como a gente. E aí quando você começa a seguir essas mulheres reais e sair daquela loucura de seguir mulheres super dentro do padrão, né? Aquele padrão estético absurdo, você começa a ver que tá tudo bem você ter uma gordura aqui, tá tudo bem você não ser perfeita, tá tudo bem ter espinhas no rosto e tá tudo certo, sabe? É só não ficar se Vai, comparando com isso. vai chegando nos 30, começa a ter assim a marca de Ah, expressão de colar levinho vai e ao embora, mesmo né? tempo ainda cravo. Você tá no meio da vida e você percebe que você tá na metade de uma transição, assim. Mas pode continuar, só te interrompi para falar essa bobeira, para rir disso. Mas que você começa a se perceber, né? É muito interessante. Sim. E, e é isso, assim, eu acho que o curso de autorretrato está sendo muito bom para essas mulheres, que elas falam sobre o tempo para elas e elas também falam sobre mulheres reais, porque a gente se expõe, né? A gente faz foto de nós mesmas. Algumas vezes é nu, a gente faz fotos nuas e coloca nesse grupo que é super seguro, super de segurança para fazer isso. E aí elas começam a comentar, gente, que lindo ver corpos reais. Que bom que eu tô olhando esses corpos reais e tô me conectando com eles e vendo que eu sou uma pessoa normal. E aí a gente começa o processo de gostar da gente mesma, porque a gente vê outros corpos parecidos com nossos, né? Que são fora desse padrão estético que a sociedade impõe e começa a se aceitar e começa a olhar a beleza que tem na gente. Isso é muito doido, né? A gente precisa olhar para o outro, ver que a pessoa é parecida para a gente gostar da gente. E não ao contrário, a gente deveria gostar da gente para depois olhar para o outro. Mas tudo bem também. Lacan, Acontece. trazendo que nem é da minha área, mas Lacan falava muito disso, né? Que a hora que a criança se reconhece, é quando ela olha para o espelho, porque ela começa a ver a sua própria imagem. E o outro é um pouco disso. Quando eu olho no outro, eu começo a ver o que ele é, o que eu não sou. Ele é o que eu sou como ele, e etc. A me conhecer, né? Eu vivi um momento de muita ansiedade no meu mestrado e uma coisa que me ajudou muito foi um dia que eu cheguei e até a Luísa que está aí que me deu essa dica de abraçar a vulnerabilidade, que tem muito a ver com o que você está dizendo. Sim. Foi um dia que Eu eu falo cheguei disso também. e comentei com um amigo assim, nossa, eu tento ler todos os textos e saber tudo sobre todos os autores e tudo que está acontecendo, eu estou enlouquecida. Aí ele, eu também. Depois daquilo, a gente descobriu que assim, todo mundo sofria do mesmo mal, assim. E que é irreal, é isso, é irreal. Vários padrões que a gente tenta seguir não existem. Ninguém. E outra coisa, as mulheres padrãozinho e etc, elas postam fotos, mas ao mesmo tempo essas fotos também tem filtro, tem um monte de coisa. Ninguém é 100% padrão, não tem como. Eu Muito sigo uma filtro, menina, muito filtro. eu sigo uma E muita menina posição que boa. Ó, tipo geração. posição da câmera, toda a estratégia, Aham. né? Eu sigo uma menina que ela sofreu de anorexia, bulimia e vários outros problemas, distúrbios de imagem. E aí ela mostra foto de quando ela também entrou naquela noia de malhar pra caramba. E ao mesmo tempo, ela hoje, o Instagram dela é para falar sobre isso, para falar de aceitação, para outras meninas compreenderem o que é saudável, o que é bom. Ela mostra o pneuzinho, a barriguinha, ela mostra tudo. Eu acho lindo o jeito que ela trata, assim, é muito legal, que ajudam outras pessoas, outras mulheres a se conhecerem, né? E falando um pouquinho do seu curso de autorretrato, depois a gente vai voltar aí em outro trabalho seu, que a gente chegou a comentar um pouquinho ontem. Conta pra gente como é que funciona e quais são os efeitos principais, além dessa questão do tempo, da mulher se ver mais, como funcionam esses processos de autoconhecimento também, né? Me conta se está travando. Não, Tá até agora tudo não. bem, né? Não vai, não Tô vai. com trauma de hoje. Rapidinho, ó, aqui. Isabela falando que não existem, de fato, corpos com padrão. A Luli falando que é muito desafiador.
E a Isabela falando que quer nudes depois. Vai ter. Uhum. Os benefícios da fotografia real. Vai ter. Os benefícios da fotografia real. É se autoconhecer, é se autoaceitar, começar a despertar por um auto-amor, que eu sempre falo isso com elas, que tudo tá dentro da gente, mas a sociedade vem e tira, e finge e mostra pra gente que a gente não é capaz, que a gente deve. E aí eu só relembro, a fotografia vem num lugar só de relembrar. Só o quanto a gente pode se amar, o quanto a gente pode, e o quanto a gente nós somos de nós mesmos. Então a fotografia ela vem com uma reconexão de si mesmo. O autorretrato, né? Vem com conexão de si mesmo. E um resgate da coragem de ser quem se é. É muito Ai, lindo isso. forte, muito incrível. Um dos seus projetos que também é muito forte, trata de diversas questões e trata de uma que a gente falou de redes sociais aqui, e é uma pergunta que eu faço muito para os profissionais de saúde mental, que é a questão do Instagram, de outras redes, de ficar vendo muitas pessoas sendo super felizes e esquecendo do sofrimento, né? Que todo mundo tem, qualquer tipo de sofrimento. E muitas vezes isso não é retratado. E a nossa sociedade tende a valorizar muito a felicidade, o good vibes e etc. Só que ao mesmo tempo todo mundo sofre e tem que ter uma naturalização desse sofrimento, porque isso até piora a nossa saúde mental. E a gente vê isso muito nas redes sociais. A partir disso, a sua fotografia é totalmente diferente dessa fotografia que só fala daquele pequeno momento de felicidade, né? Muito mais real, como a gente está falando. E aí eu quero que você conte daquele seu projeto especial, que foi o projeto que você se sentiu mais conectada, que mais te amadureceu como mulher. E é a exposição que você fez, que você já contou um pouquinho ontem. E hoje a gente consegue colocar as fotos também, viu? Como melhoramos de ontem para hoje? Gente, tá incrível! Ai, Você meu fala muito bem, Deus. Alessandra. Eu quero ser igual a você. Que isso? Ai, meu Deus, tá sem áudio. Adoro como você aborda os assuntos. Muito bom. Tá com um delayzinho do áudio, mas segue a vida. Me Vai dar tudo ouvindo? certo. Tô. Vamos, a gente segue. Você vai passar as fotos? Pode ir falando que eu vou mostrando as fotos. Só que tá com um delay, esse é o problema. Tá. Me contem se vocês estão me ouvindo bem, se tá com tanto delay assim. Mas vai Acho que a contando gente aqui faz pra um gente. processo, aí fica com um Daqui a pouco delayzinho. melhora. Eu vou contando, vocês vão escutando. Então, o projeto do Rugidos Uterinos, como a Alessandra. Como vai contando se tá travando ou não, gente. Tá Isabela falou que travando. tá travando. Qualquer coisa, tenta você sair e entrar. A Alessandra tá Eu tô travando, Isa. Como é que passando as tá? fotos. Vou contar então. Como Tá. bem a Alessandra falou, Gente, vocês estão me ouvindo? A Amanda saiu, mas a gente põe ela de volta, não seja por isso. Esse é o projeto dela, Rugidos Uterinos. Eu vou mostrando umas fotos. Esse projeto é bem lindo. Foi uma exposição muito grande que ela fez.
Gente, nenhum problema técnico vai nos calar hoje, vai nos impedir da gente mostrar. Voltei. Tá melhor? Tá com um delayzinho, mas continua aí, vamos tentando. Melhorou? Melhorou. Então, o Uterinos, ele dá voz a gente tá, a sociedade ela costuma trazer bem a questão da autoestima, né, da gente sempre estar bem. E eu trouxe as vozes das mulheres através desse projeto do Rugidos Uterinos. E aí eu fiz uma seleção dessas mulheres. A Elia tá passando aqui as fotos. Fiz uma seleção, acho que mulheres que trouxeram, compartilharam comigo as suas dores. E aí eu fotografei a dor de cada mulher. Coincidentemente foram só dores, mas eu pedia para elas escreverem o que elas estavam. E a gente acaba percebendo que a história da mulher na sociedade patriarcal é de muita dor, porque é a verdade que oprime quem nós somos. Então elas compartilharam histórias de dor, né? De pensamentos dessa opressão. Então a gente tem histórias de aborto, a gente tem histórias de relação com o corpo, tem histórias de rivalidade entre as mulheres. Eu tô olhando as fotos aqui, tô lembrando de rivalidade entre as mulheres. E tudo isso eu usei a fotografia para compartilhar essa dor e para ressignificar também. Então, a partir do momento que elas compartilhavam isso, a gente transformava isso em ensaio e ficava o que elas estavam sentindo. Foi muito lindo, muito, assim, num grau que eu nunca poderia imaginar. E foi um dos projetos que mais me mexeram comigo, assim. Eu pude ver várias perspectivas que eu nunca tinha prestado atenção. Foi muito importante, aprendi bastante sobre. Estão me escutando bem? Tô. Tá dando um delayzinho de leve, mas eu não sei se é só pra mim, porque eu ligo o Instagram em dois lugares, né? Pra ver se tá rolando. E lá tá rolando melhor do que aqui na minha transmissão. Não sei por quê. Dando tipo um delayzinho lá. E aí eu não sei se é pra todo mundo. Tá, as pessoas estão falando que estão ouvindo bem. Ah, então perfeito. Alguma história específica. Aí, ó, tá fluindo, travando um pouquinho, mas tá rolando, assim. Alguma história específica de alguma mulher que participou desses projetos que você faz e teve um resultado pessoal que te chamou a atenção? Alguma história que você possa compartilhar, é claro. Não precisa dar nomes até. Todas as histórias eu posso compartilhar, porque, porque acabou que rolou um documentário das histórias. E esse documentário tá disponível online, então dá para falar sobre todas as histórias, ainda bem. Sim, impactou muito, que eu força muito grande, porque ela perdurou muito tempo, né? Ela perdurou toda a existência do Rugidos. O Rugidos ainda existe, só que ele está paralisado, assim. Eu dei uma pausa nele, mas eu quero muito voltar com ele. Mas a história da Caterine... A Isabela tá falando, conta os babados. Eu tô morrendo de rir. Isabela, venha a todas as minhas lives. Você é animadora de lives. E eu tenho até uma foto aqui na minha casa. Deixa eu mostrar rapidinho. Olha, tá conseguindo ver? Tô. Tenta chegar um pouquinho mais perto, se der. Ah, não dá não. Mas é essa foto aqui, ó, da Caterine.
Dá pra ver. Deixa eu voltar. Então, a história dela foi muito forte para mim, porque a gente viveu o processo juntas. A gente viveu, eu vivi junto com ela tudo que ela estava sentindo. A história dela é de um aborto. Ela fez um aborto e não foi um aborto natural, né? Ela provocou esse aborto, ela foi num lugar para fazer isso e ela se sentia muito triste e ao mesmo tempo muito revoltada. Ela chegou no projeto com muita revolta e acolhi essa revolta que ela estava tendo. A gente começou a viver esse processo juntas, ela começou a compartilhar sobre isso com outras mulheres que estavam no projeto. Ela nunca tinha compartilhado isso com ninguém. Muito lindo também ela poder conversar e trocar com outras mulheres, receber o acolhimento de outras mulheres. Viveu, acho que quase um ano disso, desse processo. Então ela estava muito revoltada e queria fazer ela estava com muita raiva, queria fazer um ensaio nu em frente à Alerj, gritando. Eu falei, não, calma, vamos conversar. E a gente começou a conversar e trocar. Não é... Acabou que ela começou a... Aí tinha vários encontros, né, no Rugidos Uterinos, com as mulheres que participavam do projeto. Então ela era a primeira a chegar, a última a sair. Não por acaso, ela se tornou uma grande amiga minha. A gente acaba se envolvendo, acaba trocando. Então a gente ficou muito amiga a partir desse momento. E aí, a gente conversando, a gente chegou num acordo, assim, que era de ressignificação desse aborto. E a gente pensou numa flor para ser algo que nascesse do algo ressignificando tudo isso que ela viveu. E aí ela super aceita uma casa abandonada e uma casa de que era como ela estava se sentindo por dentro. E ela ia poder se refazer a partir desse ensaio. Ela ia poder se reconstruir a partir desse ensaio. E aí ela aceitou, foi muito lindo. Aí a gente foi para essa casa abandonada. Aí a gente foi e a gente reviveu, né? Na medida de tudo isso que ela tinha vivido. Só crescendo no útero dela, tem uma foto linda só da barriga dela e do bonito, assim, que me tocou. Porque ela vive profundamente, eu também. E é uma coisa de arte fala, muito bom também ouvir ela como é essa questão para a mulher também, a liberdade que ela tem para falar sobre tabu, porque a sociedade ainda coloca esse tabu pra gente, né? De não poder falar de coisas muito muito fortes, oh meu Deus. Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trocar sobre isso, com certeza. Até pra gente se espelhar, se inspirar em outras mulheres, ver a força da outra mulher pra gente ser forte também. E trouxe muita força, muita resiliência. Eu aprendi bastante sobre ela, sobre resiliência. E aí a gente fez esse ensaio maravilhoso e é um dos ensaios que eu mais amo na vida, assim. É muito lindo. Foi muito lindo viver isso com ela. Ah, eu quero tirar agora a foto, não sei mais. Mas tudo bem, deixa a foto aí. É só clicar no botãozinho do nada. Tem lá embaixo, é o primeiro botãozinho. Ai, tenho medo de clicar e dar uma merda. Pode apertar. Ah, tá, sei, entendi. Foi. Ai, gente, vivendo e Isso, aprendendo. foi. O que acontece? Isso que ela falou da frente da Lerge me lembrou um stand-up que eu assisti de um comediante que é o Yuri Marçal. Ele comenta que ele fala sobre racismo e tudo mais. Ele comenta, gente, a gente faz aqui piada, a gente tem raiva e tal, mas o mais importante, por mais que a gente vá se manifestar, falar e dizer o que você sente, é você se manter vivo. Porque você se manter vivo é uma revolução. É a primeira manifestação que a gente tem que ter, sabe? Então, assim, ela falar isso de ir pra frente da Lerge também são coisas assim que a gente vive numa sociedade que para a mulher é uma história de dor, com certeza, em vários pontos.
mas que a gente também tem que, às vezes, compreender para poder seguir e se proteger, né? E isso é interessante, eu tô falando porque história é minha, um pedacinho. O que aconteceu? Quando eu fiz as primeiras fotos com a Amanda, eu estava me recuperando de uma cirurgia e foi uma cirurgia super emocionante para mim. Daqui a pouco eu fico emocionada também, porque eu fiquei sem pisar no chão por 3 meses, eu vivi vários outros problemas, e a partir disso eu cheguei assim, eu fui decaindo, sabe? Ficando muito mal emocionalmente e me reconstruí. E foi muito importante para mim a sessão fotográfica. E a gente fez uma delas, foi de nu. E aí você não pode divulgar, apesar de você achar uma foto que não é pornográfica, não expõe a mulher de uma forma pejorativa. Você não se sente como eu me sinto quando o homem faz fio-fio na rua, um pedaço de bife de desenho andando, sabe? Com um monte de cachorro olhando. Eu não me senti assim em momento algum, eu me senti muito eu mesma. E você não pode divulgar, porque você sabe que você vive num ambiente de trabalho, num ambiente social, que as pessoas ao redor, elas não compreendem o corpo da mulher dessa forma, né? Isso é muito triste, mas que você tem que entender isso e não aceitar, mas ver que isso existe, reconhecer, para você também não se expor da mesma forma como ela queria se manifestar ali e não era possível, não é possível. Ia ser pior, no caso, ela ia viver outros tipos de sofrimento ali, né? Vamos falar, Total. já que eu entrei no nude, no tema nude, fala pra gente as diferenças, pergunta técnica. Para sexta-feira, as Uhum. diferenças entre nude, selfie e autorretrato. E quais processos as pessoas vivem, aliás, vivem dentro da fotografia real e que você acredita no seu curso de autorretrato, que as pessoas vivem ao se fotografar, o que elas precisam de ter, assim, de sentimento de autoconhecimento. Não entendi muito bem essa última pergunta, mas eu gostaria de trazer um jogo aqui, de vocês responderem aí nos comentários qual a diferença entre autorretrato e selfie e nudes. Quem estiver acompanhando, traz, traz aqui sua opinião Ó, vamos para a lá. gente conversar a respeito. Eu vou dar nome Qual a para todo diferença mundo. entre nudes e selfie? O que você acha sobre isso? Vou escrever aqui no. Enquanto eu vou respondendo a outra pergunta, que era. Quer que eu refaça? Bom, Quero. tô escrevendo aqui qual a diferença entre nudes, autorretrato, igual professora, e selfie. É, Não tem certo e errado, tá? Pode falar. Vamos trocar aqui. então, a outra Isso. pergunta, eu queria saber quais processos as pessoas vivem, principalmente no seu curso de autorretrato, ao se retratarem, na verdade, que a gente vive numa sociedade de muita imagem, de muita selfie, de muita foto, mas será que as pessoas se veem de fato, se conhecem? Foi, Sim, melhorou agora. muito. Foi. Até porque elas não divulgam essas fotos. É um processo muito íntimo. Claro, tem as fotos que dá para ser divulgadas, mas as fotos que mais fazem elas se conectarem com ela, elas não divulgam. E elas começam a entender tudo isso a partir da minha guiança, né, no curso de online de autorretrato, mas também a partir do momento em que tá num coletivo. Elas começam a se ajudar e começam a conversar, e começam a trocar sobre isso. Eu começo a trocar os processos, né? Tipo, eu vivi isso, aí a outra fala, eu também vivi isso, e cada uma vai falando e a gente vai se reconhecendo no processo das duas. Eu falo, porque eu também me coloco nesse lugar. Tipo, eu sou a professora, mas eu também entro com elas para fazer as fotos, porque eu falo, gente, eu também tô no mesmo barco, não é porque eu sou professora que eu não tô vivendo esse lugar, né, de se autoamar, se autoaceitar. Então eu tô junto com vocês e vamos fazer junto. E aí é muito lindo como a gente troca esses processos, a gente vê que e aí uma começa a se ajudar e ver que existe sim esse lugar de se conectar com o autoconhecimento.
Aqui, ó, tá rolando. É, As pessoas as responderam. pessoas estão fazendo, como diz a professora de alemão, House of Garden. Dever de casa. Danilo da de alemão tá aí, dá oi, por favor. Ó, roupa. A selfie muitas vezes é para o outro, o autorretrato para você. Seria? Mas alguém quer falar sobre? Trazer Ô algum, mãe, você pôs uma carinha, alguma. pode ir escrevendo aí o que você acha. É, não existe certo e errado. Escreve aí, gente, vamos trocar, porque eu acho muito interessante ouvir das pessoas o que que elas acham sobre nudes, autorretratos e selfies. Se elas colocam tudo num pacote, se elas separam. Isa, você falou até agora e tá pedindo nudes, então você, por favor, Ah, responda também. agora eu vou embora. Mas enfim, enquanto vocês vão respondendo, então eu vou falando sobre. Eu fiz muitos estudos sobre autorretrato antes de fazer esse curso, antes de facilitar esse curso, né? Eu peguei várias teses de mestrado sobre autorretrato, muito gostoso de estudar. Adoro estudar sobre essas coisas. A Isabela falou, sei lá. Mas vamos lá. O Glauber, ele chegou perto. Eu sinto que não existe certo e errado, tá? Eu vou trazer a minha opinião do que eu acho a partir dos estudos que eu tenho profundamente sobre esses Uhum. assuntos. Ele chegou perto porque ele falou: a selfie é para o outro, o autorretrato para você. A selfie é uma coisa despretensiosa, né? Uma coisa que você pega, tira uma foto e nem tá pensando, você só vai lá e faz. Tum, cliquei e já foi. O autorretrato, você precisa se autoconhecer. Porque a partir do momento que você se autoconhece, você transborda quem você é para fotografia. E aí você começa a pensar no que você quer traduzir de quem você é para fotografia. Então você pensa nos elementos, você pensa na cor. A fotografia ela fala muito, né? Tem uma frase famosa que é a fotografia fala mais que 1000 palavras. De fato, se você está pensando como você vai fazer essa fotografia, de fato ela vai falar bastante. Então o autorretrato é o momento que você para e percebe quem você é para poder transformar em fotografia. O nude, apesar de tem essa expressão nude, né? O nude, na expressão nude, não é um autorretrato. Você está registrando para o outro, você está fazendo para o outro, né? Tá mandando nude, assim que a gente fala, a gente manda nudes. Quando é um nude sem esse pejorativo do nudes e é uma foto sensual ou nua para você, em que você está experimentando e investigando quem você é, aí já é um autorretrato. Então, quando você está mandando para o outro, você está pensando mais na sua objetificação para mandar para o outro e não está pensando mais em você. Então, essa é a diferença. A Luísa tá comentando Ó, aqui que ela postou uma foto, um trabalho, alguma coisa com alguma parte de fora aqui que eu não consegui entender pelo que ela escreveu. E, e a mãe dela disse que não seria legal, que era vulgar, que ela estava se desvalorizando. Então, difícil para mim, que sou amiga dela e quase que amiga da mãe dela também. Mas eu acho assim, muitas vezes também eu entendo ela num ponto de te proteger. Não acho, não gosto do termo que ela usa, mas eu entendo ela num ponto de te proteger, que é um pouco do que eu falei. Às vezes a gente deixa de postar alguma coisa, eu, na minha situação, porque as pessoas ao meu redor e as pessoas que eu tenho perto, eu acho que não vão entender e eu acho que pode ser perigoso para mim. A gente ainda vive numa sociedade assim muito difícil. Eu uma vez eu estava trabalhando, já trabalhei com TV numa emissora, nem vou dizer qual. E aí a gente cobria algumas coisas mais assim tensas, né? Umas situações mais violentas. E aí teve uma vez que assim eu cheguei com a notícia de um caso de estupro, e aí a minha chefe falou: a gente não pode dar esse caso, porque senão o jornal vai ser temático só sobre isso. Então, assim, isso tem um tempinho, mas isso é muito atual ainda. Tem pesquisas que mostram, total. assim, dos medos que as mulheres têm ao andar na rua. Assim, ser assaltada e morrer, perde para estupro. Então, de fato, assim, são várias coisas que fazem a gente negar de mostrar o nosso corpo. Eu estava até comentando com a Amanda que eu estava olhando alguma política do Instagram, aí tinha uma coisa do nu, aí era assim, mamilos femininos.
Aí fica assim, né? Porque tudo a gente não pode mostrar nada. O homem anda aí, né, como? E a gente não pode mostrar nada. Mas vou seguir para a próxima pergunta, depois da polêmica. A questão da imagem na nossa sociedade, né? Como eu falei, é algo que a sociedade é muito focada. E pelo uso das redes sociais, acho que a gente já respondeu um pouco disso, a pressão estética para seguir os corpos perfeitos e padronizados. E como você acha que a fotografia pode agir nisso? Você falou sobre isso no sentido da fotografia real. Se quiser comentar alguma coisa a mais. Mas se não quiser, eu sigo. Acho que eu falei bastante, a gente falou bastante sobre isso. Eu queria agradecer a todo mundo que respondeu sobre a pergunta. Tá todo mundo Achei interagindo, ótimo. muito legal. Uma penúltima pergunta. O que você observou na fotografia quando você entrou, quando você começou, né? E você buscou um caminho diferente. Não só um caminho de fotografia feminina, mas uma fotografia, como você diz, de mulheres reais, de mulheres vivendo situações felizes, situações de dor. E o que te fez caminhar para esse lado, nesse processo que vai muito além do estético padrão? Meus estudos com as questões feministas, eu percebi que a mulher é muito mais que a estética, né? Que a mulher é muito mais que um corpo, muito mais... Não só meus estudos, mas eu talvez acho que também sempre tive uma sensibilidade muito aflorada, que eu não sabia canalizar essa sensibilidade. Tudo me tocava, tudo eu sentia muito e eu não sabia o que fazer com isso tudo. Então eu acho que a minha sensibilidade de perceber que a gente é mais que um corpo, que a gente é uma história, é uma ancestralidade, né? A gente aqui, nós somos as mulheres das mulheres que já foram, né? A gente está aqui a partir de toda a ancestralidade de mulheres que já foram. Então, entender sobre isso, a gente começa a perceber que é muito além da estética, né? A gente está falando muito além. E aí eu via e nunca fiquei me sentindo tocada assim com as fotografias só por fotografia, sabe? Eu sempre achei muito bonito, tem fotos incríveis, maravilhosas, de estéticas incríveis, mas eu nunca me senti muito tocada. E eu tenho um lado meu muito... Ai, sempre esqueço essa palavra. Ai, esqueço muito essa palavra, gente. Antropóloga. Lembrei. Tem um lado meu muito antropóloga, de entender, de querer investigar, de querer tornar o familiar exótico, o exótico familiar. Tem uma coisa assim de querer investigar, de querer saber, ser atravessada por as histórias das mulheres. Tem um lado meu que gosta muito de ouvir, assim, a história de cada mulher. Então eu acho que eu fui para esse lado, saí um pouco da estética e foi mais aprofundada por tudo isso, pela sensibilidade, pelos estudos, por entender que a gente é uma ancestralidade, que a gente é muito além do corpo. E comecei a transformar a história, a alma da mulher na fotografia, né? Que é muito mais do que tudo isso que a gente vê a maioria dos fotógrafos fazendo. A Isabela sugeriu uma pergunta aqui que eu também quero saber, porque vai até me ajudar no meu momento atual. Quando foi o momento que você mergulhou de cara nisso e se sentiu insegura? Ah, sim, se sentiu insegura por ser um mercado tão vasto e desafiador da fotografia. E que, de fato, é algo muito... É você por você mesma, né? Então, de fato, tem que ter muita coragem. É ser artista. Ser artista aonde a gente está, no país que a gente está, na situação que a gente está. Bom, para quem não sabe, eu sou formada em produção cultural, né? Eu não fui artista desde o começo. Eu quis ter um diploma. Meus pais me incentivaram muito a ter um diploma, então eu fui fazer produção cultural. Me formei, comecei a trabalhar em produção cultural, ao mesmo tempo que eu fotografava. Eu nunca acreditava que eu poderia ser fotógrafa de fato. Eu sempre achava que ia ser uma segunda profissão que eu reiterava com produção cultural. Eu tô notando pra minha vida. Só que a produção cultural nunca me nutriu.
assim, eu sempre era encaixada naquele lugar como a errada, porque assim, eu sempre tive um tempo muito diferente de outras pessoas. Porque a produção cultural é uma coisa muito corrida, né? Tem que fazer muito rápido, é tudo muito na hora. E eu era taxada de lerda. Eu era taxada de. Seu tempo Tipo, era você é outro. muito lerda, você faz tudo devagar. Aí eu ficava super triste, assim, tipo, mas eu tô no meu tempo, assim, esse é o meu tempo, eu Vocês não estão posso rápidos mudar isso, não posso demais. mudar. E aí eu comecei a sentir que a fotografia ela me nutria. Eu ouvia a história de outras mulheres, fotografava enquanto eu estava fazendo essa transição, né? E, e aí ele travou, voltou. Não, Então eu voltei. fotografava e começou a me nutrir muito mais a fotografia do que a produção cultural. Então eu comecei a perceber que eu queria eu queria fazer mais fotografia do que produção cultural. Então eu fui me abastecendo mais de fotografia e deixando de lado a produção cultural. Não foi de uma hora para outra, eu fiz essa transição, né? Fui fazendo mais fotografia, fui pegando menos trabalhos de produção cultural até o momento em que eu pude me dedicar totalmente à fotografia, em que eu estava pegando bastante trabalho de fotografia e aí comecei a diminuir até acabar. E aí eu Leonina, sentia né, que amores? Leonina, né? aí eu sentia que a fotografia me nutria nesse lugar de eu podia ser lerda, eu podia ser quem eu era, fazendo o meu tempo. Comecei a ver que. E aí o meu tempo era como ressoava o tempo das outras mulheres, que é esse tempo mais devagar, de fato, é. A gente não é uma máquina, né? A produção cultural trazia uma máquina, uma coisa de fazer, fazer, fazer. E aí eu comecei a trazer a sensibilidade de respeitar o próprio tempo na fotografia. Então, foi esse momento de transição. Não sei se eu respondi a Bela tudo que ela perguntou, mas foi Pra mim, eu praticamente gostei. isso. O tempo da Amanda é cruel é ótimo. Eu não consigo ler as coisas de tanto que eu tô rindo da Isabela, não tá dando. A pergunta obrigatória desta live, de todas as lives, para você, no seu campo pessoal. Eu vou fazer essa pergunta, depois eu queria comentar uma outra coisa, mas é porque daqui a pouco o Instagram expulsa a gente. Quais foram as descobertas positivas, uma ou duas, que você quiser dizer, e as dificuldades da sua vida, do que você viveu? Pode ser tanto no campo pessoal, familiar, quanto profissional, durante a pandemia. O isolamento social, principalmente, né? Durante o isolamento. Quais foram. Fala Desculpe, desafios, coisas perdi. ruins, coisas difíceis de superar e pontos Ah, positivos, aham. descobertas legais que aconteceram para você. Vou começar pelos pontos positivos, então. Acho que o Uhum. ponto positivo foi reinventar a minha profissão. Você tem, Sair olha, do espera aí, presencial. deixa eu te parar. Você tem 50 segundos. Pressão. Olha o Ai, não tempo. vai dar. Mas Foi tenta, só vai. reinventar a profissão, sair do presencial e ir para o virtual, né? Comecei a fazer os cursos online com a fotografia e deu super certo. Ai, que pena, tava tão gostoso. Mas é bom que eu deixe um gosto de quero mais. Sim. Enfim, agradeço pelo convite, Ale. Foi muito gostoso a nossa conversa. Eu que te Agradeço a todo agradeço mundo pela também que esteve presença. A aqui gente com a sabe gente. que você é uma pessoa super ocupada, com a agenda cheia, mas ao mesmo tempo foi presença ontem, foi presença hoje, não me deixou desanimar, não me deixou ficar triste com o que aconteceu ontem e a gente seguiu aí, né? A Luísa, uma amiga minha que está aí presente vendo, ela postou alguma coisa sobre a Lua tá em Leão. Eu não sei se tá, se era isso mesmo, tô na dúvida. Mas assim, se tá, eu acho que essa live tá mostrando que sim, né? Vou te mandar um beijo, Uhul. agradecer a todo mundo que assistiu. Semana que vem a gente tem mais live, eu vou divulgar aqui o assunto. E boa noite, sextou. Muito obrigada. A gente sabe que, poxa, sexta-noite, 22 horas, e as pessoas aí interagindo, gostando de assistir. É isso mesmo, a gente agradece muito e o seu trabalho é muito, muito relevante para a sociedade, para a gente construir um mundo melhor. Que com certeza vai ser via mulheres, eu tenho certeza. Os homens que me desculpem. Um beijo.
Um beijo, obrigada. Foi ótimo. Agradeço muito esse espaço de troca.